Olá pessoal, estamos começando mais um Via Mística aqui pelo YouTube. Você sabe que todas as semanas a gente traz um convidado super especial para falar de um dos temas ligados à espiritualidade. Mas antes de eu chamar o meu convidado de hoje, eu já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo você vai ver inscrever-se, é só clicar lá, na sequência vai aparecer um sininho. E aí você clica também no sininho, porque assim você está ativando as notificações. E todas as vezes em que nós subirmos um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado, vai poder correr para cá para ver quem é, né, esse convidado especial da semana que a gente está trazendo, tá bom? Eu conto com a sua inscrição e olha, espalhe aí para os amigos, para as pessoas queridas, conhecidas, de que a gente está fazendo diversos programas aqui, diversos vídeos, semanalmente, trazendo gente muito interessante. Me ajuda a divulgar o canal, tô contando com vocês. Pessoal, tô aqui com o Emerson Pantaléu, que veio hoje falar sobre um tema que eu adoro, que é xamanismo. Não sou xamã por acaso, né? Porque teria tudo para ser, mas virei bruxo, né? Mas eu amo xamanismo, tenho um carinho muito especial, inclusive, né? Tenho várias práticas xamânicas que eu ensino na minha vida. E o Emerson veio pra gente entender um pouquinho mais sobre xamanismo. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, grande honra estar aqui, meu irmão, com todos vocês. Um grande prazer pra gente falar dessa filosofia maravilhosa que é o xamanismo. E que tem muito a ver com o Wicca, né? Nossa, a gente é co-irmão. Tá tudo de mão dada ali, né? Juntinho. Tava num programa com a Rosa aqui há uns dias atrás, a Rosa Desidério, uma amiga nossa, falando exatamente disso, né? Falando de como o xamanismo ele entra na Wicca quando a Wicca chega nos Estados Unidos, porque quando a Wicca chega lá, se depara com uma prática que já existe, que é nativa e que é muito parecida, né? Que tem respeito à natureza, trabalha com os elementos, com as forças da vida, que compreende que tudo é animado, tem espírito, tem força, tem vida. E aí há uma fusão, né? Então, hoje a gente tem aquilo que a gente chama de, que nem eu falei para ela, né? Bruxaria tradicional americana e bruxaria tradicional britânica, que são duas bruxarias completamente diferentes. A americana tem muita coisa de xamanismo, tanto que nos meus rituais eu canto cânticos xamânicos e tal, porque vem exatamente dessa mescla da Wicca lá na década de 60, se encontrando com o xamanismo. Né? Com certeza, com certeza. E é muito interessante porque assim, o xamanismo, por ser a filosofia espiritual dos povos indígenas, as pessoas às vezes não sabem que ele se expande além da questão do norte-americano. Né? Então assim, a gente tem indígenas inclusive na Europa, o povo Sami, né? Ali na Finlândia, região nórdica, indígena na África pode ser considerado um tipo de xamanismo em alguns locais, Kahuna, siberiano, celtas, né? A Oceania, Nova Zelândia, Austrália, e no Brasil, que a gente tem mais de 300 povos aí indígenas, né? Mais de 250 línguas, então a riqueza é muito grande, né? Por isso, irmão, que eu sempre falo assim, o xamanismo ele é complexo, né? Isso. Porque ele tem assim uma vertente absurda de sabedoria, de sistemas de cura, né? De rituais, mas ele é simples porque ele traz a mesma base de amor, de respeito à terra, à natureza, e como você falou, os elementos e tudo que se desenvolve a partir disso. E é complexo porque a humanidade é complexa, né? Também, exatamente. Então, como o xamanismo talvez seja a primeira expressão espiritual da humanidade, ele vai ser complexo. Complexo, diverso. Né? Rico, é uma riqueza muito grande. Então é muito bonito essa riqueza da diversidade. Né? Pra gente ter essa harmonia nessa diversidade. Com certeza. Emerson, fala pro pessoal que está em casa, em linhas gerais, o que é o xamanismo? Então é legal falar para as pessoas que, assim, primeiramente, se você for, por exemplo, numa aldeia indígena e falar, você é do xamanismo, 90% do Brasil vai falar que não. Exatamente, porque o xamanismo é um termo usado pelos não indígenas, né, para designar o conjunto de ritualísticas da sabedoria dos indígenas. Então aí se vem a palavra xamanismo, do xamã, né, que significa aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que desperta a cura no outro. E esse vem do idioma Tong, lá da Sibéria. Isso. Então é um jeito como o não indígena conglomera esses rituais das tradições, né? Então é importante a gente saber que a base é sempre o respeito e o amor à natureza, o uso das ervas medicinais, né? O uso também das medicinas tradicionais, o contato com os animais de poder, o cântico, né? Os indígenas falam assim, o primeiro instrumento é a voz. Pela voz você solta aquele grito, né? Você faz um lamento, uma oração, uma prece, um cântico, uma força que sai pela voz. O ritual no sentido de pôr o pé na terra, então as danças, os ritmos, os movimentos. A questão de você se identificar com aquilo que tem na natureza. Então você aprende com a árvore, você aprende com a pedra. A pedra tem muita sabedoria. Sim. Você aprende com os rios, com as estações do ano, com a lua. Então é uma riqueza muito grande e ao mesmo tempo ela é integrativa.
Então, é muito legal. Quem trabalha com xamanismo acaba sempre tendo uma questão assim espiritual, às vezes com outras tradições, com outras filosofias, e integra isso. Isso também é muito interessante. Então, ela é uma tradição espiritual que você acaba sendo adaptável ao seu ambiente, trazendo até para o contexto urbano, né? Como foi assim de um tempo para cá. Depois isso veio para o Brasil com vários xamãs urbanos. E sempre trazendo, é legal porque assim, o trabalho que eu costumo prezar é pela sabedoria que une esses povos. Então, o norte-americano tem uma sabedoria muito grande, mas o andino também tem, né? Lá na Bolívia, no Peru, e os do Brasil também. Então, é muito legal a gente saber como honrar isso, porque não deixa de ser um retorno às suas origens, tanto de terra como o retorno à sua origem divina também, quando você entra em contato com essa filosofia. E como é que você chegou até o xamanismo? O que te levou até o xamanismo? Essa é uma boa pergunta. Então, na verdade, assim, aos 13 anos já, eu assisti uma palestra, né, de uma pessoa que estava falando sobre o xamanismo, e aquilo me tocou bastante. Com 13 anos eu comecei a chorar, falar, nossa, eu me identifiquei com aquilo. Um pouco depois eu comecei a trabalhar numa ação cultural que tinham indígenas, né? Então, eu faço ações e projetos culturais com indígenas, com ciganos, com quilombolas, e lá tinham indígenas. Então, eu comecei a ter essa abertura com eles, eu assim com 15, 16 anos, e começavam a me chamar, as lideranças me chamavam para participar dos rituais, e às vezes alguns que nunca tinha entrado alguém que não fosse indígena. Então, eu fui atrelando essa sabedoria, esse conhecimento do xamanismo, é muito interessante, estar com eles também. Então, eu fui juntando, aprendendo como é o modo de vida deles, junto com essa questão espiritual. E isso foi se fortalecendo no meu ser, e eu me identificando que realmente é um caminho já de alma, né? Sim. Que a gente já escolhe e se identifica com certeza. Tá só lembrando, né? Exatamente. Então isso acaba reforçando dentro de você a sua ligação com essa sabedoria. Essa sabedoria, como ela é muito ancestral, então ela traz também, como você falou, relembrando, traz alguns sentimentos que confirmam para você que você está no caminho mesmo, né? Que a sua alma te coloca ali, te trilha, né? Que aquela casa da sua alma, né? Exato. E você estava falando que tem um trabalho, uma ação específica com os povos indígenas. Como é que é essa ação específica? Isso, irmão. Então, assim, mais ou menos, há mais de 10 anos, né, eu faço um trabalho cultural e social com os povos indígenas, e eu criei, em 2014, a ESSENF, Essência Cultural do Espírito Nativo da Floresta, que é um trabalho social, cultural e espiritual, no sentido de preservar as tradições, e aí tá o artesanato, tá a música, tá os cânticos, as orações, os rituais, a maneira como eles aparecem, né? Assim, inserir eles em alguns locais que eles queiram fazer a divulgação, por exemplo, em eventos, em festivais, a questão da literatura, e também esse trabalho social indo um pouco na contramão, né, do que algumas articulações feitas governamentais ou pelo contexto atrapalharam os processos deles, né? Como, por exemplo, a questão da preservação dos territórios, né? Então eles estão passando por um momento muito complicado. Sim. E por eles serem guardiões da natureza, esse trabalho que eu faço é justamente tentar fazer com que quem não é indígena se identifique com essa causa, porque é uma causa de todos nós, porque eles preservam a natureza, eles são os guardiões, e se eles começam a ser destruídos, começa a ser destruída a natureza, isso vai afetar com certeza todo o ser humano. Sim. Então é um trabalho de preservação em todo sentido, sempre com a intenção, com o intuito de que torne algo sustentável, ou seja, a base do indígena é uma espiritualidade, só que ela é disseminada por toda a vida dele, tudo para ele é espiritual. Isso. Né? Então a preservação é justamente disso, para que a identidade dele não morra, que ela seja preservada, que eles tenham orgulho de ser indígena e que possa trazer o conhecimento para quem não é, a fim de quebrar preconceito, a fim de trazer esclarecimentos e a fim de trazer uma conexão entre o indígena e o não indígena de forma saudável e harmoniosa. Muito bom. E foi isso que fez com que você acabasse entrando no Fórum Interreligioso aqui de São Paulo? Então, essa também é uma outra questão muito interessante. Desde 2008, né, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a participar de Caminhadas pela Paz. Né? E você com certeza lembra da URI, né? A Iniciativa das Religiões Unidas, da Palas Atena, né? Do Compass. Então eu participava assim bem porque eu adorava ver os religiosos unidos. Era uma coisa assim que é um hobby para mim, uma coisa que tocava. Uma coisa quase impossível, né? Mas que se torna possível, tem se tornado cada vez mais. Né? Exatamente. Então, à medida que isso foi acontecendo e assim inserido por várias pessoas, eu nem vou citar porque tem vários nomes, né? De irmãos, de amigos que foram inserindo nisso. Eu comecei a participar dessas atividades e uma das pessoas principais
o Ciro Leão, né, acabou me introduzindo nessa questão do xamanismo dentro do interreligioso. Amigo. Exatamente. Então, a partir de 2016, eu passei a representar nesse fórum que a gente participa o xamanismo, né? E o Marco Majerovski, que é um grande parceiro de trabalho também, também faz parte desse trabalho do xamanismo. O Ciro, ainda em vida, teve uma cadeira no fórum. Exatamente, exatamente. Aí um pouquinho antes, ele sentindo que já ia passar, ele me passou esse bastão, esse trabalho, e é uma grande honra participar, né? E aprender com você e com todos os outros que temos lá, tantas pessoas que trabalham para essa cultura de paz. Né? Eu também faço parte desse Fórum Interreligioso, que é uma iniciativa, gente, que já fazia muito tempo que estava engavetada. A gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Foram quase 10 anos tentando estruturar isso, e há alguns anos o Fórum realmente tomou corpo, tomou vida, e hoje reúne centenas de representantes religiosos, né? Acho que são mais de 100 representantes de diferentes religiões, né? Eu acho que era 131, não sei se já aumentou, mas era bastante gente de diferentes religiões. Então você tem representantes da Umbanda, do Candomblé, do budismo, do xamanismo, da Wicca, evangélicos, católicos, de judaísmo, islamismo. Olha, é tão legal ver todo mundo ali unido, né, por uma mesma causa, que é o diálogo interreligioso, é a cultura de paz, sobretudo, que é muito necessário hoje em dia. A gente está vivendo um mundo que, inclusive, né, está em guerra. Não é uma guerra religiosa, talvez uma das poucas que não surgiu por religião, mas está em guerra, não é? Então a gente precisa, mais do que nunca, implementar a cultura de paz dentro da sociedade. E quem faz isso? São os religiosos, são as pessoas que estão em contato com a comunidade, com a sociedade, né? Falando dos valores que regem a cultura, que regem a vida, que regem a nossa existência, que tem um fundo espiritual, né, Emerson? Com certeza. Então é tão gostoso poder pegar na mão de pessoas que pensam completamente diferente da gente, mas a gente está ali se chamando de irmão porque estamos todos unidos no mesmo intuito, que é implementar uma cultura de paz no planeta, né? É muito bonito. Com certeza. Né? Esse é o caminho, né? Como dizia o Com certeza, com certeza, é gente. A paz, né? Não dá mais pra gente ficar em pleno 2022 achando que só o nosso caminho é o certo, não é? É que nem eu falo para as pessoas, você tem um copo pela metade, ele está meio cheio, está meio vazio, ele está pelo meio. Depende de quem vê. Então não tem certo ou errado, não é? Não tem certo ou errado, todas as religiões estão corretas, são certas, são lindas, maravilhosas, depositárias de uma sabedoria imensa da humanidade. Quando uma religião se perde, a gente perde um legado incrível de sabedoria milenar. Então, nós, enquanto religiosos, ainda que aquela religião não seja sua, você tem que lutar pela preservação, porque é um pedaço da humanidade que se vai, da sabedoria da humanidade que se vai, quando aquela religião deixa de existir. Com certeza, né? Claudinei, com certeza. Como o arco-íris, né? Que tem várias cores e elas juntas se formam uma beleza tão grande, né? E aí é interessante também a gente analisar essa relação com a natureza, né? Porque se a gente vê que assim, a natureza ela consegue se harmonizar sem o ser humano vem fazer parte dela justamente porque a gente também tem algo a contribuir, não só a sugar, né, da natureza. Então a gente precisa também contribuir para entender que é possível a gente chegar numa vida mais harmônica e pacífica com a natureza e com o ser humano. É que a maioria do ser humano ultimamente não está fazendo nem com o próprio ser humano e nem com a natureza. Mas é que o ser humano ele está se tornando antinatural, né? Exato. A natureza ela mostra pra gente que é possível viver na diversidade. Então, você vai no meio da selva ali, né? Você vê tudo, toda a existência, todas as nossas relações, né, pegando um passo no xamanismo, convivendo em perfeita harmonia, não é? E a gente não consegue se entender, não é? Por coisas mínimas, por bobagens. Olha quanto que a natureza e essas relações nossas têm a ensinar pra gente, né, Emerson? Com certeza. Sempre ensinamento e aprendizado. É verdade. E os seus trabalhos espirituais? O que você faz, com o que você trabalha? Dá curso, dá palestra? Tem curso, tem palestra? O que tem rolando aí? Tem rolando, né? Então, com essa questão, né, da pandemia, muitas coisas acontecendo de forma online. Sim. Então, tanto online quanto presencial, tanto individual quanto coletiva. Os trabalhos que eu faço sempre traz essa questão do xamanismo, pela limpeza energética xamânica, que é a pagelança. Eu faço também o tarô xamânico, jogo também o baralho cigano. Eu tenho essa ligação também com o povo cigano, né? Também nessas questões assim de você fazer com que a pessoa possa entender um pouco mais o caminho dela e buscar a orientação. Eu sempre falo que o meu trabalho é para ajudar a pessoa a se libertar.
né? Somos uma alma, temos uma consciência e temos o nosso lado sombra também. Então o xamanismo mexe muito nesse lado sombra para que a pessoa possa aceitar que isso existe, mas aceitar também que maior dentro dela ainda é a natureza divina. Sim. Então os trabalhos espirituais que eu faço é sempre nesse intuito, né? Jamais de amarrar, de prender, igual muitas pessoas fazem, que é muito triste ver isso. Então é importante que a gente lembre para o ser que ele tem uma consciência, ele tem uma verdade dentro dele e ele pode se curar sim. Como o mestre Jesus e outros mestres ensinaram, a tua fé te cura. Então esse trabalho de libertação é sempre para a pessoa entender que ela pode também se curar. Tá dentro dela. Então eu faço cursos, faço workshop, palestras, roda de conversa, atendimentos, vivências, né? E nas redes sociais aí vocês podem me achar para poder fazer esse trabalho tanto espiritual, e quem também sentir esse chamado de entrar nesse universo, de cooperar, vamos dizer assim, conhecer e aprender com a cultura indígena, atrelado a isso também. Inclusive, às vezes, com vivências com os indígenas, nas aldeias, né? Isso também é bem bacana, assim, para quem sente esse chamado, com as medicinas sagradas ou outros tipos de vivência. Também, assim, eu estou à disposição para quem sentir aí, né, no coração, dar aquela vibrada. E aprender em loco ali, aprender na raiz. Exatamente, com os instrumentos sagrados. Eu trabalho muito com a maracá, com o tambor, com o cachimbo, né, que a gente chama de petenguá, com os cânticos. Então, assim, é toda uma energia que faz você resgatar a sua ancestralidade, entrar em contato com a sua origem verdadeira. Perfeito. Vamos dar os contatos, então, Emerson? Sim, então no Instagram, vocês podem procurar por essenf.xamanismo. Então é E de elefante, C de casa, E de elefante, N de navio, F de faca, essenf.xamanismo, com X. E também Emerson, N de navio, né? Emerson.terapeuta. Também vale para o Facebook, mesma coisa. E no WhatsApp, o DDD 11 95290 0756. Estou sempre aí à disposição. Perfeito. Então, se você quiser conhecer mais o trabalho do Emerson Pantaléu, dentro desse universo incrível que é o xamanismo, tá passando aqui no GC, só você entrar em contato com ele, tá? Ele trouxe aqui uma maracá para fazer um cântico para a gente encerrar esse programa com bênçãos, né? Isso aí, irmão. Então, esta é a maracá. A maracá é chamada de chocalho, né, em português. Isso. E por que eu chamo maracá? Porque é o termo escrito em baracá, né, em tupi-guarani. Então, esse instrumento, o som dele é um som muito forte. Então ele tem vários simbolismos, né? O primeiro é assim, esse som sempre remete a uma ligação divina. Então o que estão dentro, que são sementes geralmente, às vezes pedrinhas dentro da cabaça, né? Então é toda uma questão que envolve assim, a conexão, por exemplo, com o feminino, representado pela cabaça, e o masculino, pelo cabo que encaixa, a ligação de terra e de céu, a ligação da força da terra, porque tudo é feito com materiais que são da terra, e nesse caso, como foi consagrado e feito por indígenas, eles colocam a energia deles, sempre pedindo licença para a natureza. Isso é muito forte, muito importante. Então ele sempre é um som que traz assim, o som do seu coração, o som divino. Esse som, a gente fala que ele também conecta com outros seres da natureza para te trazer amparo e força. Então nesse momento assim que eu vou fazer esse cântico, ele é um cântico tupi-guarani, que na língua ele fala assim: como é bom ser filho do grande espírito. A gente chama de Anderu, né? Língua guarani tupi. Como é bom ser filho de Deus. Como é bom ser uma centelha divina e que essa força possa ressoar no meu ser, manifestar a minha existência. Então, para quem sentir de fechar os olhos, colocar a mão no coração, mesmo ficar aberto, para receber essa força. E é bom sempre a gente colocar, no xamanismo tem muito isso, né, Claudio? Do propósito. Que propósito você coloca? Então, que propósito que você quer colocar? O que eu vou colocar aqui é o propósito da paz. Legal. Para o ser humano, para a humanidade, para o planeta, para todos os seres vivos. E aí cada um pode se entregar nesse momento para que essa força indígena, originária, xamânica possa fluir. Perfeito. Legal? Vamos lá. Katui marangata Katui marangata Yande jare ja ha he marangatu ha he marangatu katu marangatu
Katu Marangata Yande Jare Ja Ha Marangata Marangata Katu Marangata Yande Jare Ja Ai Guvete Porete Katu Yanderetende Jare Tomae. Que o grande espírito abençoe a todos. Que assim seja. Que lindo, viu? Nossa. Gratidão. A gente viaja, né? Nos cânticos, leva a gente para tão longe, leva a gente para nossa essência. Que lindo. Com certeza. Viu? Que todos possam manifestar essa essência, né, divina. Quando a gente fala Aé Marangatu, então é ele o todo, né? É ele, assim, dedicando. É legal fazer essas sincronias simbólicas, né? Eu sei que na tradição da Índia tem muito isso. Eu entrego os frutos, né, do meu karma, do meu dharma, a Krishna, o Brahman, né, o grande espírito. Então, também é uma forma de falar isso. Tudo é do grande espírito, inclusive a gente. Legal, maravilhoso. Emerson, queria agradecer por você ter vindo, viu? Um prazer ter você aqui. Quero te convidar muitas outras vezes. A casa é sua sempre. Muito obrigado, gratidão, meu irmão, por essa parceria, por essa honra de estar aqui com você. Estou sempre à disposição. Estamos juntos. Nessa fraternidade. Que assim seja. Obrigado, viu? Amém. Gratidão. Obrigado. Gente, estamos chegando no finalzinho, mas você sabe, toda semana tem uma pessoa incrível aqui compartilhando conosco seus conhecimentos, a sua sabedoria, né, trazendo mensagens de luz e de paz pra gente. Então, semana que vem a gente está de volta, mas não se esqueça, se inscreva aqui no canal, acione o sininho e você sempre vai aí receber as atualizações para ficar por dentro de tudo que a gente está criando aqui nesse canal para vocês. Obrigado, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.